Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive hoje pela manhã, numa aula que eu fui dar num polo de pós-graduação. E o tema da aula era transtornos e síndromes. E a gente falou sobre síndrome de Down, sobre dislexia e TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E durante a aula que eu estava dando com as alunas, eu trouxe uma reflexão, né? Eu perguntei para elas, né? Quando vocês recebem um aluno com necessidades educacionais especiais na sua sala de aula, como você encara a situação? Porque a maneira como nós encaramos a situação, ela pode fazer toda a diferença durante todo o ano em que nós vamos estar com aquela criança, com aquele aluno, né? Se nós recebemos essa criança como uma criança que vai ser um problema durante todo o ano, o fardo vai ser extremamente pesado. Eu tenho duas maneiras de encarar uma situação quando ela chega na minha vida, no caso de uma criança com necessidades educacionais especiais. Eu posso encarar como um grande problema que eu vou ter que enfrentar, ou eu posso encarar como uma oportunidade de aprendizado. Isso também vale para os pais, para as famílias que recebem uma criança com necessidades especiais, o diagnóstico de uma criança que ela tem autismo, que ela tem síndrome de Down ou qualquer síndrome ou qualquer transtorno. A maneira com que você recebe esse diagnóstico e que você encara essa nova situação da sua vida vai fazer toda a diferença. É claro que tem vários processos, várias etapas que os pais passam, né? Primeiro a etapa da negação do diagnóstico, depois a etapa do luto, né? Porque ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma ideia quando a mãe gestou aquela criança, quando os pais planejaram aquela criança. E quando a realidade vem, as coisas mudam, né? Então, vem primeiro a negação, depois o luto, mas muitas famílias permanecem no luto. Isso torna difícil o processo, difícil o trajeto da vida. E a mesma coisa com os professores, se você receber aquela criança na sua sala de aula e falar, puxa, é um grande problema que eu estou enfrentando, aquele ano vai ser um ano extremamente difícil que você não vai aprender nada. Mas se diante da situação que a vida te oferece, né, que a vida te propõe, porque a gente não escolhe, a vida nos proporciona, se diante dessa situação você enxerga isso como uma oportunidade e não como um problema, tudo muda de figura, tudo muda de perspectiva, porque nós passamos a olhar aquela situação como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de mudança de vida. Comigo aconteceu da seguinte forma: quando eu me deparei com uma criança com autismo na minha vida, e foi a minha primeira criança com autismo, desde o primeiro momento eu não enxerguei aquilo como um problema. Aquela criança é uma criança difícil, aquela criança é uma criança que não aprende, aquela criança é uma criança agressiva. Eu entendi e enxerguei aquela situação como uma oportunidade que a vida estava me dando, não de ensinar alguma coisa para essa criança, mas de aprender com ela aquilo que eu não sabia. E eu pude aprender muito, muito, muito com aquela criança, minha primeira criança com autismo, e depois muito com as outras crianças que vieram. Uma maneira diferente de ensinar, uma maneira diferente de entender o ser humano, uma maneira diferente de aprender. E que as pessoas aprendem de maneira diferente. Isso fez toda a diferença em toda a minha carreira, que hoje já tenho 10 anos, né, de trabalho com crianças especiais, né, com autismo propriamente dito. Eu nunca trabalhei com uma criança neurotípica, só trabalhei com crianças com autismo, crianças com necessidades educacionais especiais. E como isso me construiu como ser humano, como isso modificou a minha vida, a minha maneira de enxergar as coisas, a minha maneira até de me colocar no lugar do outro e ter mais sensibilidade. Eu posso dizer para mim, na minha vida, que o autismo ele nunca foi um problema, ele sempre foi uma oportunidade de ser melhor, uma oportunidade de crescer e de aprender. Quando nós nos colocamos, nos posicionamos dessa forma diante de qualquer revés que a vida nos traz, qualquer problema, entre aspas, que a vida vem nos trazer, enxergar que aquela situação ela não precisa necessariamente ser um problema, mas ela pode ser uma grande oportunidade para ser um ser humano melhor, tudo fica mais leve, mais prazeroso.
E muitos pais que entenderam isso, muitos profissionais que entenderam essa dinâmica da vida, que encararam todas as situações que eventualmente pareciam ser difíceis como uma grande oportunidade, tiveram suas vidas transformadas. Muitos pais começaram faculdades, uma nova profissão, abriram instituições. Outros profissionais resolveram aprofundar nos estudos e estudar mais e por causa desse estudo maior, se especializaram e ajudaram muitas pessoas e foram principalmente ajudados. Então, a maneira com que eu encaro, que me posiciono diante das situações que a vida me traz, faz toda a diferença. Eu queria deixar essa reflexão para você, é um vídeo rápido, e eu queria que você contasse aqui nos comentários quais são as coisas transformadoras, né, que o autismo trouxe na sua vida, ou que se você não tem uma criança com autismo, uma criança com uma necessidade educacional especial, uma criança especial com síndrome de Down, ou com dislexia, ou qualquer outra síndrome ou transtorno, o que essa criança trouxe de transformação positiva na sua vida. Eu vou amar saber a sua história e coloca aqui nos comentários, tá joia, pessoal? Eu queria deixar com vocês essa reflexão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, de curtir aqui, de compartilhar com outras pessoas. Um beijo grande no seu coração, Deus abençoe imensamente a sua vida e nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. E gratidão!